Então, como o estatuto fala, o presidente do sindicato abre a assembleia e determina, certo, um para presidir a assembleia. Bem, eu acho que cai bem a vida, né? A vida é assim. A gente escolhe um caminho na esperança de que ele vai nos conduzir a um lugar de alegria. Tolos pensamos que, tolos mesmo? Tolos pensamos que a alegria está no final do caminho. E caminhamos distraídos, sem prestar atenção. Afinal de contas, o caminho é só caminho. Passagem não é o ponto de chegada. Com frequência, a gente não chega lá, porque morre antes. Mas há poucos que chegam ao lugar sonhado. Só para descobrir que a alegria não mora lá. Caminharam sem compreender que a alegria não se encontra ao final, mas às margens do caminho. Não foi isso que disse Riobaldo? O real não está na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Ótima semana para você. Sua empresa é principalmente para a sua... Como determina o estatuto, o presidente abre a assembleia e convoca-se, ou é nomeado um presidente para presidir a assembleia e um secretário para secretariar. Então vem secretariar, né? Ninguém quis vir, né? Nosso colega Everaldo também, viu? Sumiu o homem, né? Mas você vai ser só a DOC, vai assinar aqui. Só no final agora? Aqui. Senta aí. Então ficou Everaldo e o nosso colega Mauro, que vai presidir a Assembleia. Alguém de vocês é contra? Bem, essa Assembleia é extraordinária e foi convocada, depois eu vou explicar, de acordo com o que foi determinado no jornal, e também colocamos aqui no site, que seria... Está com o site? Uai, agora não apareceu. Hein? Eu gostaria que presidir, pronto. Então, boa noite a todos. Como o próprio presidente já disse, essa Assembleia tem como objetivo nós aprovarmos a permuta de um imóvel. Para tanto, atendendo o nosso estatuto, foi publicado a convocação no dia 24 de julho de 2014 no jornal Hoje. Então eu vou ler a mensagem para vocês sobre a publicação. Edital de convocação. O Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, pelo presente, convoca todos os associados, kits com a tesouraria, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no auditório do Sincego, cito, a Rua 24, número 391, Centro, nessa capital, no dia 29 de julho de 2014, às 18h30, em primeira convocação, e às 19 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para liberar sob a seguinte ordem do dia: permuta de imóvel. Goiânia, 23 de julho de 2014, Severaldo Ribeiro da Cunha, presidente. Então, está aberta a nossa Assembleia, e eu vou passar a palavra para o presidente para ele discorrer sobre essa permuta do imóvel. Assim como é uma novidade para mim, eu creio que também para os demais associados desse sindicato, precisa de esclarecimento sobre essa permuta. Com a palavra, presidente. Bem, pessoal,
essa permuta é uma coisa que já tinha acontecido há 33 anos atrás. Imagina. O que foi isso? Em 1981, o então governador Irapuã Costa Surda ofereceu, ofereceu para o sindicato lotes ali no Jardim Planalto. E cada um ganhou o seu lote lá, inclusive a ABO ganhou, um sindicato ganhou esses lotes lá. Nessa época era um mato danado por lá e ficou esses lotes lá. Aí deram um prazo para construir, certo? Então nós construímos um trenzinho lá, só para falar que construiu, e passou o tempo. A ABO, interessada, comprou o lote dos sindicatos gráficos. Então o nosso lote ficava entre o lote da ABO e do sindicato gráfico. Aí eu falei, Veraldo, nós queremos o quê? É que permutar isso com vocês, nós damos uma sala aqui no sindicato. Nós não aceitamos a sala porque é sindicato, né? Aí finalmente ficou combinado de ele comprou um lote aqui no setor universitário, 600 metros, e esse lote era deles enquanto não decidia na Assembleia que a ABO poderia pegar esse lote. E essa pendenga fala? Pendenga, durou 33 anos. E eles conseguiram na Assembleia que essa passagem do lote para eles. Então, na época nós compramos o lote lá e nós queríamos comprar a chácara. Aí, o que aconteceu? Nós chegamos pedindo para eles vender o lote lá, certo? E nós compramos a chácara. Nós ia passar uma parte da chácara para eles. Eles não quiseram e nós passamos aqui 20% desse lote para eles e eles liberaram a chácara. Então ficou esse tempo todo, certo? Essa coisa de esperar a aprovação da Assembleia. A Assembleia aprovou e agora, para transferir isso, eu preciso de uma Assembleia para concretizar o negócio de 33 anos atrás. Então, para você ter ideia, desse lote gerou a chácara. Hoje a chácara vale mais ou menos 2 milhões, né? Então, graças a Deus, esse lote que o Irapuã disse, nós temos essa chácara que custou mais ou menos o valor do lote que nós vendemos, que foi 70 mil reais. Então, para fazer isso, preciso na Assembleia para que tira daqui os 20%, nós ficamos liberados totalmente, nosso lote, esse imóvel, e libera para ele lá. Só isso aí, tá? Todos estão esclarecidos sobre a permuta, companheiro? Tem alguma dúvida? Não tendo dúvida, né, podemos colocar em votação. Cada um tem aí 2 bilhetinhos, um aprova verde e o vermelho rejeito. Então, em regime de votação. Aí, posso seguir, dá licença? Entrega o aprovado que o escrutinador secreto, que podemos chamar o nosso colega Pereira, você vai ser o escrutinador. Você pega e faz a contagem e verifica quantos estão presentes para ver se dá legalidade, tá? Foi. Isso foi em 81. Acontece que era interessante o negócio, certo? Na época foi aceito, tanto é que aceito na época que eles compraram um lote aqui do universitário, depois foi aprovado também vender o lote e comprar a chácara, e ele não quiser ficar com a chácara, um pedaço da chácara, 20% lá, 70%, né? Aí ficaram com 20% aqui, esperando a aprovação da Assembleia para que possa fazer escritura no nome deles. Agora, ressaltar também, se nós não fizéssemos o negócio também, nós perderíamos também o lote lá no... Também, porque não ia construir. Não tinha condição financeira de construir. O lote é 480 metros, entre a BO pegou dos gráficos, o nosso ficou no meio e a BO do lado. Ficava aquela vaga, né? E hoje desalienou os 20% daqui. Aí vai, para isso, desalienar os 20% daqui e eles ficar com os 100% lá.
Verá, quanto é que está valendo esse lote lá hoje? Deve valer uns 400 mil. Em troca da chácara, você trocaria, né? 2 mil, né? Vamos perguntar o nome de quem Por lei, a gente devolvia. É. Se for pro jeito que o Robson quer, não aprovamos, certo? E perdemos o lote. É, eu acho que é estupidez, né? Eu gostaria só de quem fez, que está pedindo esclarecimento de dúvida, se pronunciasse o nome completo para nós, por favor. Primeiro você. É? E o... Anota, por favor. Walterlô? Walterlô da. Walterlô, o que mais? Rodrigues da Costa Filho. Não, só explicação. Só pedir explicação, só. Só esclarecimento. Esclarecimento. Robson, o seu nome, por favor, completo. É? Robson Fernandes Felipe. O menino só pediu esclarecimento. Rapaz, Agora o mais alguém? Então, em regime de votação, recolhe os... quem é a favor, né? Levanta o Entrega verde. pra ele. Entrega. Entrega o... É só isso que vai votar? Pega. Pode só pegar. Não, não, vai ter que o Walterlô vai estar recolhendo a opção do associado, viu, gente? O outro fica retido. Não, mas esse voto não precisa ser secreto, já? Não, mas aí só para contar, ficar aqui, ó. Nós voltamos. Ô Pereira, pega a lista de presença. Pega a lista de presença lá e quantos tem. Aí me dá para mim assinar a minha lá. Eu não assinei. Cadê o seu? Ah, tá. Alguém não assinou lá? Além da Divina, tem mais alguém? Pior que eu não assinei também. É? Pois é, eu não assinei, né? Quantos tem? Então vamos aguardar aqui o trâmite normal, companheiros, até que nós definamos o resultado. Everaldo é Divino. Com Everaldo 26 agora. O meu é sempre retardado. O nome dele também nessa lista. Quem? Paguei isso. Já peguei. Bem, está havendo a contagem dos presentes. Faltando da Divina lá. Wesley, pode tirar, ó. Tira. Assembleia. Pode.
26 assinantes. Então, dando continuidade, de acordo com o livro de presença, teve 26 assinantes. Vamos passar para o número de votantes. Número de votantes, 26, e pelo que nós vimos aqui, por unanimidade, todos aprovaram a permuta do imóvel, conforme bem esclarecida e colocada pelo presidente. Bem. Vou lá. E não tendo nada mais... Desfaz. Desfazemos a mesa e demos continuidade à nossa reunião. Viu? Obrigado a todos. Assume. Professor Eli. Obrigado. Aí ele vai fazer a ata e vocês assinam depois, tá? Aí ele liga para vocês. Viu, o Fábio? Faz a ata e liga para ele. Vai dar erro, porque senão... Tá com o Maurinho. Boa noite para nós. Quem quer continuar com a reunião? Todo mundo, né? Então vamos continuar agora, vamos trabalhar. Tem pauta aí? Tem alguém? Olha lá, o Robson que é uma pauta lá. Microfone. Maurinho, depois vai carregar o microfone para nós aí, Maurinho. Leva o microfone lá no Mauro, no Robson. Passou primeiro. Registro funcionário. Tem mais? Cadê ele? Peraí. É porque a mesa aqui está fazendo um punhado de pauta aqui, é? Antes, pode falar, Ronaldo, qual que é a pauta sua aí? Boa noite, colegas. Boa noite. Peço desculpa por eu estar fazendo a pergunta em primeiro lugar, sabe? Com referência ao sócio administrador de empresas, no caso, o comissionado. Nós discutimos em diretoria se o comissionado pode ter carga em uma sociedade limitada. Houve uma divergência de entendimento de que o comissionado não é um funcionário público. Nós lemos lá a IN do DREI, a 05 de 2013. Lá fala funcionário público, federal, estadual e os estaduais, porém, obedecendo a sua legislação no Estado. Mas nós sabemos, sempre eu entendi, que é o funcionário público que não podem ser administrador, ter cargo em empresa. E o comissionado? Nesses casos, os senhores têm alguma experiência, já fizeram alguma consulta? Perguntou o Paulo. Sócio de empresa, comissionado.
trabalha no Estado sob o regime de comissão. Fala no A pergunta dele ali, que eu entendi, é que se o funcionário público comissionado pode exercer atividade comercial. Até na verdade, é exato. Não é, eu acredito, não é bem o funcionário público comissionado, é o comissionado que trabalha no Estado nesse regime, né? Eu vou me posicionar da seguinte forma. O comissionado, ele, por ato legal, ele está ali ocupando o cargo temporariamente. Mas, no entanto, a carga horária dele, eu creio que por ser comissionado e por ocupar a função, ela é 40 horas. E aí aquela lei da física, um corpo não ocupa 2 espaços ao mesmo tempo, né? Eu acho que o que vai inviabilizar dele ocupar a gestão de uma empresa privada é a questão de que ele tem uma carga horária já toda ela comprometida lá com o serviço, entendeu? Então é o que eu penso. Eu assino embaixo, Mauro. Quem quer dar mais opinião? Divina, não. Tá bom. Fábio, olha, por favor, a 812/90 aí. Que é assim, funcionário público é diferenciado do servidor público. O servidor público é aquele investido por concurso público. O empregado público são das autarquias que é investido na qualidade de concurso, concursado e tudo. Agora, ele é um gênero do servidor público. Ele falou parte do que ele falou está corretamente. Se ele tiver tempo, tudo bem, mas tem que ver que ele está investido de uma função pública. Não é só ter a carga horária. Isso aí requer uma consulta maior. Esse está falando na lei 8.112/90. Lá fala, além de ele ter a disponibilidade, ele está investido de função pública. É função que é comissionada. Ele não tem cargo. Cargo quem tem é servidor. Quem é empregado público também tem cargo. Ele é temporário, igual ele falou, tudo certinho. Mas acho que ele investido da função pública é proibitivo. Agora, eu não vi em lugar nenhum dizendo que comissionado pode, não. Não é só ter o prazo, não. Não é só ter os médicos, por exemplo. Os médicos, é que eu posso falar bem, porque eu já fiz um trabalho nisso daí, nesse sentido. Os médicos trabalham 4 horas. Mas eu vi um caso que eu trabalhei nele, ele teve um prazo de 72 horas para tirar da empresa, sob pena de ser exonerado da função que ele ocupava de médico. E ele era concursado e, num lugar, que ele poderia, né? No município, ele estava ocupando um cargo na área da saúde pública, que ele era especialista na saúde pública, ele teve que sair daquela função comissionada. Esse é um caso concreto. Eu acho que é assim. O Fábio... Nesse caso, Divina, esse que você citou aí, ele era concursado. Não. Função pública não é concursado. Esse que você está falando comissionado, chama função, eu sou deputado federal e escolho qualquer um desses meninos aqui, ó, a partir de amanhã você vai trabalhar comigo. Aí ele entra da função pública, ele é investido da função pública. Ele não faz concurso, não. O concursado é o empregado público, que é das autarquias, e o servidor público da administração direta, municipal, estadual e federal. O que eu estou falando vai estar lá na lei. Se alguém discordar, eu quero aprender. Mas eu acredito que não, por esse motivo. Ainda que ele tenha tempo. Esse exemplo do médico foi um exemplo que eu participei. Por isso que eu aprendi muito sobre isso daí, que eu tive que estudar na época. E ele era meu cliente na área do imposto de renda, e como ele achou que eu conhecia, eu fui estudar para poder ver o caso dele. Entendeu? Muito bem. Fala, Fábio. O artigo. Você está na 812, hein? Bem, antes de entrar na 812, a ação normativa número 10 do DREI, né, antiga DNRC, ele falará no item 1.2.12 quem é que está impeditivo, né, vou até ler o caput aqui, né, impedimentos para ser administrador, que trata das limitadas, né? Então fala aqui, o funcionário público federal, civil ou militar da ativa,
o funcionário não concursado é considerado funcionário público? Aí vem, em relação ao funcionário estadual e municipal, observar as respectivas legislações. Né, que é o que a gente vai ver agora. Tanto faz estadual como municipal, que a 10.150 e o... deixa eu falar aqui. Tanto o município, a 10.250, que é do estadual, e tem o outro lá, que é um nome diferenciado, tipo assim, o estatuto do município. Do servidor, É diferente, eu não lembro agora, não. Olha, primeiro que a junta está falando de funcionário, não é funcionário. Ou é servidor, ou é empregado público, ou é função comissionada. É o que está na lei. Mas como o DRNC, o Departamento Nacional do Comércio, ele falou lato sensu, ele não preocupou com a nomenclatura correta, então nem existe funcionário público. É o servidor público, o empregado público ou da função comissionada pública. Continua ainda falando por isonomia, por estar no mesmo patamar, por estar investido da função pública, é a mesma coisa. Agora, o que eu estou dizendo, se alguém quiser pesquisar melhor, é só mandar um e-mail para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. É quem fiscaliza a legislação do Estado, né? Do Estado que eu falo é geral, né? Que no caso a nação, o federal, estadual, municipal. O CNJ responde, fazer uma consulta, porque eu tenho certeza, mas eu não sei tudo, né? E pode ter alguma coisa aí, que é uma gama de leis, você tem que estar estudando 24 horas para saber. Mas o CNJ responde. Achou mais alguma coisa aí, Fábio? Eu estou dando uma olhada no Estatuto do Servidor Público, do Estado. Eu já falo. Dentro da 812 aí, achou alguma coisa, Bernardo? Não, eu estou na 10.460. Tá, aparece um pouquinho. Eudes, o Walter Lô quer dar uma opinião lá. Depois daí depois quer opinar aí, daí? Não? Eudes? Eu estive um caso agora recente no meu escritório, o cliente me procurou, muito sério isso aí. Além dele ser penalizado, assim, de perder o cargo, eles montaram um processo para ele devolver todo o dinheiro dos últimos 18 anos, que era o tempo. E ele, para um advogado, entrou, não sei como é que está o trâmite, mas é muito sério isso aí. Ele era concursado? Ele era concursado. Mas aí é a diferença. E o que pegou, quando ele assumiu o cargo há 18 anos atrás, ele assinou um documento lá na Universidade Federal que ele não poderia, e ele sócio de empresa e um período foi administrador. E eles pegou ele em 2 anos. Pois é, o que eu li aqui, lá na IN10 fala, é impeditivo funcionário público federal. É o caso dele. Isso. E ele tá com um processo em devolver os últimos, e o salário dele é muito grande. É mais de 10 mil por mês. Ele não sabe o que está louquinho, cara. É complicado, né? Enquanto o Fábio vê alguma coisa lá, o Ronan está com a questão aí. Antes de você entrar nessa aí, a outra. Essa? Então vai. Colegas, aqui é uma consulta do internauta, é sobre a empresa de atividade Factory. É a resolução, ele me questionou se a empresa de Factory, né, que troca-se cheque, de fato, essas empresas, elas trocam cheque de pessoas físicas, trocam de pessoas jurídicas, né, se essa atividade é lícita a compra de cheque de pessoa física. E eu li para ele a resolução 2144 do Banco Central. Nela fala o seguinte, ele pediu que trouxesse aos senhores para ver se tem esse mesmo entendimento. Aqui fala, prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administrado de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultante de, aí que entra a questão de vendas mercantis, compras de direitos, títulos creditórios resultante de venda mercantil. Eu disse para ele, se a empresa recebeu o cheque pela venda de uma mercadoria ou pela venda de um seu serviço, aí é uma venda mercantil. Esse cheque empresarial estaria aqui acobertado
dessa atividade. O cheque de pessoa física do seu José Pereira da fulano de tal, lá na empresa que for descontar aquele cheque, essa atividade aí seria uma agiotagem. E então é isso que ele pediu que eu discutisse com os senhores, que na verdade a grande maioria dessa atividade desconta um cheque de quaisquer pessoa, e com maior proporção das pessoas físicas, inclusive. E eu disse a ele que o da pessoa física, essa sua atividade não pode exercitar. Somente de pessoa jurídica, e se tem um precedente que houve uma mercância naquele fato. Pode dizer alguma coisa aí para nós? William, por favor. Deixa o Eudes falar aí depois. Ronan, eu vejo um pouco diferente. Você tem a empresa de factory, e eu sou um comerciante. Eu vendo com cheque pré-datado e vou lá e desconto com você. Então, nesse caso aí também, essa foi da mercância, da mercadoria, da venda. Você é o dono da factory, e eu sou o empresário. E eu vendi a prazo para o William e para o Zé Pereira e peguei o cheque pré-datado. Eu fui lá e descontei com você. A minha empresa, descontei de você. Nesse caso, aí ela é legal. Agora, eu, pessoa física, e lá descontar lá na factory, aí sim é uma agiotagem. É isso que eu estou dizendo. Se tem ali um precedente com a empresa, esse precedente que eu até disse para ele, sei lá, um contrato com aquela empresa, um endosso naquele cheque da pessoa física pela empresa, ela endossando aquele cheque, para você ter uma prova de que essa transação foi com a empresa. É isso mesmo? Eu entendi dessa forma aí, né? Não tinha entendido que você tinha explicado dessa forma, mas da forma que eu coloquei, que seria uma empresa negociar, ou mesmo se for pessoa física, mas se ele for o empresário, ele vai descontar em nome dele, mas se for oriundo da empresa, que às vezes pela confusão patrimonial, vamos dizer assim, né? Eu poderia ir lá, pessoa física, ir lá, pegar os cheques que seria da empresa dele, não descontar em nome da empresa, mas desconto da pessoa física dele. Poderia sim, mas mesmo assim você provaria que ele é o empresário e ele tem essas mercâncias, né? No caso, o cheque é oriundo da atividade mercantil dele. Aí sim, eu acho que não haveria nenhum problema. Deixa eu só acrescentar uma informação. Espera só um pouquinho, Robson. Só um pouquinho. Pode falar, William. A Factory ela é obrigada a manter cadastro das empresas, clientes, que vai fazer operação de venda e compra de direitos creditórios. Esses direitos creditórios que a FEC compra da empresa que tem um cadastro devidamente feito lá na FEC, esses cheques ou duplicatas, né, são decorrentes de venda mercantil daquela empresa que tem o cadastro lá na FEC. Então é isto mesmo, com um precedente, cada transação com seu precedente. E só acrescentando que a empresa de comercial, ela é obrigada a fazer lucro real, não pode ser presumido. Leva lá para o Robson, lá para nós, Mauro. Só para me entender, você disse que não pode fazer essa operação com cheque, que é prática em lista? Eu digo o seguinte, as empresas de factory que compram cheque de pessoas físicas diversas no mercado, eu vejo isso como uma atividade... Física, né? De pessoa física. De pessoa física, certo. como agiotagem. Então, o entendimento é que tem que ter um precedente, uma amarração na transação daquele cheque que ele originou de uma mercância, de uma compra e venda, de serviço ou de mercadoria. Tá, agora sendo pessoa jurídica, aí seria equiparado como se fosse uma empresa que emitiu a nota, em vez dela receber o cheque, ela emite a duplicata. Aí o que acontece? Ela vai no banco, o banco antecipa a duplicata. Então isso aí é uma antecipação de título. Então pessoa jurídica, tanto o título, a duplicata, quanto o cheque, isso aí é legal. Agora, quanto a eu vou lá e emito o cheque, eu estou apertado. Eu vou lá, pego um cheque e passo para o agiota, ó, troca para mim aí, 1.000 conto. Então tá, vou te pagar 900. Aí daqui 30 dias eu vou cobrir o cheque, aí sim, eu entendo que essa prática aí, ela é agiotagem e é ilícita. Então, conforme o William colocou, também ele concorda que a empresa de factory, ela não está habilitada a comprar cheque de pessoa física do mercado. Somente transações com pessoa jurídica. Muito bem, obrigado. Aí você encerrou direitinho, somente com transações com pessoa jurídica. Divina, você queria falar nada a respeito disso aí, não, né? Ah, tá.
Então deixa o Everaldo. O Everaldo achou um negócio aqui, depois você vai. Está lá naquela lei que ele fala 8.100 e... Qual é? 112. 112. É proibido ao servidor público exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Aquilo que o Mauro falou também, Mauro. né? Pegou o dispositivo legal aí? É a 8.112. Então, peraí, antes de você... Peraí, Everaldo. A lei 8.112, artigo... Artigo 17... Bem... Artigo 117, o servidor é proibido. Inciso 28. 18. Isso aí só é cabível para funcionário público federal, né? Não, acho que é para qualquer um. Não está para lá o servidor público, é proibido. Não, olha bem. Essa lei é federal. É incompatível e o horário. Vamos supor, você quer ser professor, mas no horário de trabalho seu não pode. Espera só um pouquinho aí, Domingos. Domingos é divino aí. Espera um pouquinho. Vamos falar no microfone aí. Espera aí um pouquinho. Mas no horário de trabalho dele? No cargo de médico só para ofício da medicina, o professor, para o ofício da sala, pode. O caso do rapaz, ele foi ser diretor. Pois é, mas lá na frente fala de professor, se tiver compatibilidade de horário. Lá na frente. Mas Bem, então ele não é diretor. Olha. Então estava incompatível com o horário. E com... Então, ele está falando que ele é sócio administrador. Não, Everaldo, no ofício da sala de aula, de dar aula, se ele tiver horário, lá na frente, eu posso fazer depois. E o médico, na medicina, pode. O meu caso do médico lá, ele foi ser administrador. Numa função de administrador, por isso que ele deu problema. Mas na sala de aula pode. Eu não tenho um artigo, mas eu tenho um trabalho em casa, posso trazer na terça-feira. Deixa eu ouvir a dúvida do Domingos lá. É o seguinte, a minha dúvida, eu perguntei se era atribuída só para funcionário público federal. O Everaldo respondeu que para estadual também inclui. Aí a minha preocupação se professor se inclui no mesmo critério. A Divina respondeu que o professor pode ser empresário e pode administrar a empresa. Não, deixa o Fábio esclarecer ali que o Fábio... Em primeiro lugar, essa lei aqui é só para federal. Essa que o Everaldo está falando aí é só federal. Certo? Certo, também. Pessoal, deixa eu concluir. Vamos ouvir aqui, vai. Concluir. Fala. Primeiro, essa lei 812, ela é federal, está fora do mérito estadual. Segundo, a lei 10.460, no artigo 303, ela fala o seguinte: constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido participar da gerência ou da administração de empresa individual ou comercial, exceto a de caráter cultural ou educacional. Segundo, inciso 7. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Agora, o mérito da questão, doutor Ronan, é uma pessoa que não é funcionária pública, ela está como comissionada. Aí tem que se ver que é outro mérito. Aqui a lei está falando do funcionário público. Servidor contratado lá, como é que chama lá? Comissionado é considerado, à luz do direito, funcionário público? Então, aqui está falando funcionário público. Aí tem que se ver isso aí. Federal servidor. Diferença de funcionário público para comissionado não concursado. Porque eu entendo que o funcionário público é aquele que foi concursado. É estatutário. Ei, Fábio, a minha pergunta é o seguinte: professor da rede pública estadual, concursado, estatutário, ele pode ser empresário?
Aqui fala, constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido participar da gerência ou da administração de empresa industrial ou comercial, exceto a de caráter cultural ou educacional. Prestação de serviço não está excluindo aqui. Pode ir também, pode ir. Mas depois ele fala, também não pode exercer comércio ou participar da sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Ele não pode ser administrador, mas pode ser sócio. Ele pode administrar ou gerenciar a empresa industrial ou comercial. É o que está proibindo aqui. Então, mas a forma que nós temos que observar é que professor tem uma legislação própria, adequada. Professor aí, não tem nada a ver com isso aí, não. Professor tem pode ser empresário. De regência para o professor, aí tudo bem. Tem que procurar. Vou ver se eu acho aqui. Enquanto o microfone vem aqui para o Ivandro, deixa o Everaldo falar aqui. O Fábio, ele gosta de falar à luz de direito, né? Exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Mas, presidente, aí é federal. Essa é federal, tá bom. Federal. Aí é federal. Federal. Mas, e a outra, essa é federal. Então, o federal não pode, se o federal não pode, será que ele não puxa para o estadual? Aí precisa ver essa legislação estadual também, que pode ser diferente. Agora, olha bem, com o horário de trabalho, qualquer atividade. Ok, deixa o Ivandro falar rapidinho aqui. Eu tenho um exemplo, o seguinte, cliente meu, a esposa dele trabalha, é concursada, porque ele é sócio de uma empresa, marido, e a mulher assina pelo filho que é de menor. Só porque ela assina pelo filho que é de menor, a empresa dele está proibida de vender para a caixa escolar, certo. Porque aquele conselho que analisa as contas reprova essas contas e não aceita comprar, negociar com ninguém que tenha qualquer envolvimento com a atividade. Então, quer dizer, na área municipal, é o caso que está acontecendo, municipal e estadual. Então, aí a federal está dizendo ali, na municipal e estadual eu tenho esses exemplos. Então, eu digo a vocês, se o conselho lá, o Conselho Nacional está vetando essas compras, é porque eles encontraram vestígios na legislação para vetar qualquer participação em administração. Qualquer um. Então, eu digo a vocês que isso aí é caçar... Vamos finalizar com o Ronan aqui. Vamos ver. Mas então é isso, colega Domingos, é o seguinte, o professor, ele pode ser funcionário público. A lei aí estadual que o Fábio encontrou, que é a própria, que até o DREI fala que tem o regimento federal, estadual e municipal. Cada um desses obedecer às suas leis. E o Estado está dizendo que é funcionário público. No caso, o professor, ele presta um concurso para ser funcionário público. Então, é funcionário público. Lá não fala professor, juiz, promotor, nada disso. Funcionário público. Se lá diz que funcionário público não pode, não pode. Agora, o meu caso, colega, os senhores entendeu. Ele não é funcionário público, ele é comissionado. Ele não tem os mesmos direitos, ele não tem a prerrogativa de funcionário público. Aquilo é temporariamente. Vamos consultar melhor esse negócio aí e depois ver se nós trazemos uma resposta. Não? Essa é um dos... Espera aí, Verão. Oi, Ivandro. Quem quer? Essa pauta está fechada, não está fechada? Não, está aberta. Tá, não. Você não coloca mais assim os itens para levar aqui, Vai estar aqui colocado. Eu falei quem tinha pauta. Você manifestou? Ele perguntou a alguém, logo já o Ronan já começou a fazer pergunta. Já colocou. Então é Verão. Tá ok. Vamos partir para outro questionamento aí. Depois nós vamos fazer um estudo melhor. A Divina é estudiosa do assunto. Vai trazer para nós a legislação que ela tem lá em mãos. E nós, na terça-feira, nós resolvemos sim. Vai lá para o Robson lá.
É porque o Ronan já tinha uma pauta feita aqui. Ó. Passou na minha frente, Ronan. Tá perdoado, viu, Ronan? Não. Tá ok, mas tá aqui, o Fábio colocou a sua pauta. Pessoal, é o seguinte, eu registrei um funcionário lá no mês de junho. Até achei estranha a situação que aconteceu. O funcionário chegou lá com a documentação, com a carteira, e o cliente me ligou, registra aí na função tal, o salário tal, ela vai levar os documentos. Eu levei os documentos. Registrei no mês de junho, mais ou menos lá para o dia 15 de junho. Aí já emite o holerite para ela aí, já emitiu o holerite. O cliente ligou, e eu peguei e registrei. Salário 1.200 e tal. Quando foi no final do mês, eu gerei Previdência, FGTS, transmiti a GFIP, e levei para o cidadão, né? E levei também, de novo, a folha de pagamento para ele. Aí ele pegou e falou assim, tem um trem errado aqui, contador. O quê? Essa funcionária aqui não está registrada, não. Não mandei você registrar. Mandou. Ela foi lá, uai. Eu imprimi o recibo para ela, você ligou para mim. Aí ele falou assim, não, é só para ele comprovar o recibo do aluguel. Isso acontece com o Robson. Agora quer que eu tire a funcionária, e aí? Isso acontece com o Robson. E cobra pelo resserviço. Teve um sujeito na 44, contador renomado, foi preso por conta disso. Ele estava registrando, fazia holerite, assinava carteira, etc, etc. E foi preso. Foi preso lá na 44 por várias fraudes. Uma delas, registro em carteira, é fria que o povo fala, né? Registro frio em carteira. O outro porque tirava nota, não sei. Aí eu vou falar o resto, mas não. É muita coisa. Tá bom. Coisinha que vai acostumando. Fala, Everaldo. Tem umas coisas que a gente fica assim, certo? Poxa vida. Gente, a conversa hoje está feia. Olha aí. Cadê o exame admissional? Poxa vida, gente. Como é a gente registra o empregado sem um exame admissional? É querer... poxa vida, vai me desculpar falar, mas isso aí foi uma falha muito grande. Outra coisa também... Eu fiz um documento no Excel, uma ficha de solicitação de emprego. Assinou, tudo bonitinho e tal. E aí eu coloco lá embaixo assim, ó, não será efetivado o registro do funcionário se tiver incompleta a documentação. Aí o cliente me ligou e falando brabo e tal, eu registrei o funcionário. Aí então eu entendi que ela estava atrás do documento admissional. Eu não imaginava que isso ia acontecer. De repente ela viu, não, era só para... Mas você viu aí agora, o CAGED está vindo aí antecipando o E-Social aí, ó, que o CAGED vai ser transmitido no dia da assinatura da carteira. Entendeu? Então isso já vai antecipar o E-Social e vai acabar esse negocinho de trazer carteira atrasada. Quer dizer, a cultura vai ser outra da agora para frente. Então, na realidade, vamos já começar a aplicar a cultura nova, porque... Pode falar, Ronaldo. Colegas, é o seguinte, aí, né, o Robson fez a colocação dele e às vezes fica pensando assim, mas como que o Robson fez isso? Mas essa que é a verdade. Todo escritório de contabilidade, o empresário, você manda a relação, ele não obedece. É aquilo que o Robson falou. Não manda a documentação completa. E eu falo aqui para todos os senhores, que todos os senhores passam por isso. E é pressionado. Aquele que não registra, o empregado xinga ele e o passado dele todinho, porque ele deixou de cumprir a lei. É ou não é verdade? Então é nós que temos que nos educar, nós passamos isso dentro do escritório. O que o Robson está fazendo realmente acontece no dia a dia. Não tem isso. Hoje, não vou tomar tempo não, mas eu tive um problema sério com o cliente hoje por esse motivo. Posso contar? Vou contar para vocês. O que aconteceu? Ele pegou um camarada há 30 dias atrás, é que o presidente colocou, tem que pegar o atestado admissional. A minha secretária falou assim, olha, onde está a documentação? Está aqui na minha mão, o exame admissional. Não registrou, ficou sem registro.
30 dias. Aí o empregado faltou 4. O que é que ele fez? Anteontem, o empregado ligou e ele estava com a chave do estabelecimento. O empregado ligou para ele. E aí, patrão, eu faltei 3 dias, como é que faz? Você não precisa retornar aqui porque você está despedido. Você só vem aqui para entregar a minha chave do estabelecimento e eu não quero mais você. O empregado não foi, de ontem para hoje entrou no estabelecimento e roubou ele a empresa dele, porque lá a filmagem dele gravou tudo. É isso que aconteceu hoje. Desculpa tomar tempo, mas foi o que aconteceu. A minha secretária não registrou e o meu cliente ficou nervoso, porque não registrou, por falta desse exame admissional. Obrigado. Ok, leva para o Walter lá. Por aqui é mais perto. Não, né? Base de cálculo é com você, Walter? Eu já até comentei esse assunto com o doutor Everaldo em relação à transportadora ali. Eu queria ver o seu posicionamento. Até o Fábio colocou em pauta, que eu também tinha conversado com ele, em relação à base de cálculo do PIS e da COFINS. Como é que é a composição desta base? Uma vez que o transporte é um serviço, uma prestação de serviço, né? Dentro do valor que eu recebo, eu entendo que está o custo, inclusive, do ICMS, que faz parte da operação interestadual, não é isso? Correto. O que seria, no seu entendimento, a base de cálculo? O que é a composição da base de cálculo? Olha, na realidade, essa questão de você excluir... Pode falar? Ok. É o seguinte, para completar o que ele falou... ele fez o frete daqui para Minas Gerais. A base de cálculo é 12%. Ele reteve o imposto aqui, ele pagou antecipado. Então estava na dúvida, se pagamento antecipado, eu poderia descontar do PIS COFINS. Isso. Do PIS COFINS. Falei, olha, eu acho que não pode. Agora, aquele que ele reteve de alguém, igualzinho a mercadoria, comunicação, que reteu. Hoje a conversa está feia, viu? Aquele que ele reteu, ele não vai fazer parte, certo, para o recolhimento do PIS COFINS. Agora, aquele que está embutido, vai fazer sim. Não pode excluir, né? Não. Eu também entendo assim. Eu acho errado, porque é o imposto, né? Mas já houve muita ação judicial, muitos advogados prometendo milagres, e já foram muitas empresas que pagou penosamente esse custo que os advogados no fim... Eles tiraram da base o ICMS. Tiraram da base o ICMS e pagou... Pagou a base de cálculo, ficou sem o ICMS. Mas muita gente hoje até discute isso, só que não virou jurisprudência, é questionamento que todos os tribunais recusaram até hoje. Nenhum tribunal deu ganho de causa nessa exclusão do ICMS da base de cálculo, de mercadoria, de transporte e tudo. Entendeu? Então, na realidade, quem comprou essa ideia de muitos advogados, muitas empresas de advogado aí, até hoje estão penando, negociando aí, pagando aí nesses refis na vida, alguma coisa nesse sentido. Porque você excluir o ICMS da base de cálculo de mercadoria, ou de PIS, ou de frete, é melindroso. Eu acho que é um risco que você está correndo a vir pagar isso futuramente. Eu sempre operei assim há mais de 20 anos que eu trabalho para essa empresa e veio um contador, ligou para o meu cliente, né? Depois eu queria que ele me desse o telefone, a gente conversar, não ia brigar com ele, mas que ele me desse a base legal, aonde estava indagando isso, né? Porque não estamos falando de 200, a empresa fatura 2,5 milhões mês, né? Então 2 milhões a 3 milhões por mês. Então é muito dinheiro, né? Então, se eu estiver dando prejuízo para o meu cliente, eu comentei com o Everaldo, eu fico triste, que há 20 anos que eu opero nessa trabalho com ela, e se eu estiver dando prejuízo, é monstruoso, porque é fatura de 2,5 milhões a 3 milhões mês, né? Então, eu fiquei meio preocupado, por isso que eu liguei para o Everaldo até perguntando. É igual também. O pedágio, tem transportador que trabalha com pedágio. O pedágio, ele compõe também. Ele compõe a base de cálculo para o ICMS, mas não compõe a base de cálculo para o PIS COFINS. Okay. Porque ele é, como o Everaldo colocou, ele é um agregado, um valor que você recebe porque você vai pagá-lo lá na frente. É igual se fosse um IPI. Você recebe e devolve
para o governo. Então, Ok. o pedágio você recebe, embute no frete, mas quando você passa na barreira, você paga. Ele alega que esse cara falou que é uma bitributação, porque ICMS é um imposto, mas é na base de federal, é diferente, né? É, verdade. Ok, obrigado. Ok. Agora é o Everaldo aqui, ó. Então, vamos lá, É o parcelamento, pensei que era o Fábio, mas Fábio. Parcelamento. Sobre esses parcelamentos que estão falando aí, refis da crise, refis da Copa, que é da Lei 12.973 e também a 12.996. Eu queria saber, assim, quem está muito por dentro desse parcelamento, que as minhas dúvidas são muito em relação a esse parcelamento. Por exemplo, débitos vencidos até novembro de 2008. Eu tenho até quando para aderir a ele? Somente até 31 de julho. E os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013, eu tenho até 25 de agosto para requerer esse parcelamento. Aí vem a dúvida, a empresa que tem débitos vencidos anterior a 2008 e o posterior, ela tem que fazer 2 parcelamentos? O homem forte do refis foi embora. Ô, né? Valeu? Você é o homem forte do refis. Valeu, Geraldo. A 12.973 mas essas leis tudo é complicado. e 12.996. Fala aí, Ronaldo. Ronaldo. Geraldo, é o seguinte, nós sabemos, tivemos na Procuradoria, disse que aguardasse dia 1º agora de agosto, vai sair toda a norma sobre isso aí. Os débitos até dezembro de 2013 poderão entrar no parcelamento. Agora, as normas como parcelar é 1 de agosto de 2014 agora, certo? Como que é? Agora, dia 1º de agosto, vai sair as normas. Como parcelar. A lei já está aí, mas não está normatizado. Em relação a isso, eu vi peguei uma matéria, até que foi a vice-presidente do CRC de Minas, ela deu uma entrevista aqui, ela fala que débitos vencidos até novembro de 2008, você tem somente até 31 de julho para fazer o parcelamento. Que para 25 de agosto é só os débitos vencidos depois de 2008, entre 2008 e 2013. Essa que está a minha dúvida, que eu estou achando que quando você liga na consultoria igual eu ligo na Informário, o cara lá, o consultor, falou para mim que não, que débito de 2008 para trás e os pós 2008, eu posso requerer tudo junto num processo só em agosto. Só que essa matéria que essa contadora lá de Minas fala que não, tá bem? Eu até imprimi ela aqui, se vocês quiserem discutir, deixar aqui para vocês discutir sobre ela. Conforme informação administrativa da Procuradoria, o prazo foi prorrogado até 25 de agosto, por causa dessa pendência, dessa falta de normatização. O nosso colega Walter Lô, ele está ali manifestando, eu acredito que ele tem alguma coisa recente aí para nós. Enquanto o Walter Lô fala, é o seguinte: a Lei 11.941 foi a que abriu o refis, certo, para até 30 de dezembro de 2008, certo? Então, os débitos que você usou e parcelou na 11.941, eles foram reabertos para 12.865. Quem não aproveitou a 12.865, teve a chance agora da 12.973. Então, na 12.973, você que tem o parcelamento lá da 11.941, você não reabriu ele na 12.861, você pode reabrir ele na 12.973 ou pedir o cancelamento dele. Se você pedir o cancelamento dele, se você for fazer a reabertura, você tem até 31 de julho, certo? Agora, se você pedir o cancelamento dele para entrar na 12.996, aí o que vai acontecer? Você vai ser onerado, porque aí você vai ter que fazer a somatória de todos os seus tributos consolidados para pagar as prestações, e se der menos de 1 milhão, você vai pagar 5% nas primeiras 5 parcelas.
certo? Fez isso. Ou então você tem débitos que não estavam na 11.941, não estava na 12.865 e não quis entrar na 12.973, e esses débitos vêm de longa data e chega agora até 2013, então você vai fazer o parcelamento na 12.996. Certo? Deixa o Walter Léo falar primeiro, depois... Não, é 100% o que eu ia colocar, o que você disse, que é o correto. Eu estive isso com a auditoria da Receita Federal. A vantagem que eu vi nessa reabertura da Lei 11.941 é que não tem entrada para se parcelar. E a outra, você de 10 caiu para 5, mas que você tem essa antecipação que pode ser dividida praticamente em 8 Agora, vezes. Tem um detalhe, Walter Léo, que na 12.973 não entram os débitos após 2008. Então você vai parcelar na 12.973. É verdade. Então, só os débitos até 2008. Com certeza. Certo? Então tem essa dificuldade aí de quem tem débito posterior à Lei 11.941, que é 30 de novembro de 2008. Agora o que o Everaldo comentou, se ele quiser ter 2 parcelamentos, você pode, porque você vai fazer um da reabertura da 12.973, porque é o débito que já está parcelado, você vai fazer a reabertura dele. Se você tiver débito que não foi parcelado, aí você entra tudo na 12.996. Perfeitamente, é isso mesmo. Passa para a Divina ali para nós. Eli, o Simples entra aí? Não. Só o Simples antigo, né? O Simples antigo que estiver na Procuradoria, entra débito da Procuradoria. Ô, Eli, por exemplo, tem uma empresa nossa, familiar, ela tinha o Paes. Aí o dono morreu, perderam a cabeça, e esse Paes, para ser reparcelado na 11.941, aquele lá terminando 41. E aí tinha que entrar na Receita Federal e fazer uma protocolização. Tinha que protocolizar para depois parcelar. Aí perdeu o prazo. Aí, como ele tem um patrimônio muito grande, a Receita Federal ameaçou leiloar um imóvel. Aí o que acontece? Eu falei para o meu irmão o seguinte: faz o seguinte, parcela normal, aquele parcelamento ordinário. O caso dele entra em 2008, então tem CTE 31. Não tinha tentado para isso? O caso dele é Paes, é antigo. Tem um pouco de Simples e um pouco muito antigo. É porque, na realidade, é o seguinte, quando o Paes, ele parcelou PIS... Um monte de coisa para trás. Parcelou os tributos federais e inclusive mais os Simples Nacional. Simples. Né? Parcelou. E depois, a 11.941, veio e pegou também o Paes, o refis antigo, a medida provisória 449, pegou lá a outra lei lá, que agora me falha a memória... Uma outra medida um monte dos débitos para trás. Pegou todos. Mas você não entrou com ele na 11.941. Não entrou porque que na época, era muito antigo, tinha que protocolizar para poder desbloquear. Aí ele não fez isso, aí perdeu. Aí, você perdeu esse prazo. Aí a reabertura da 12.865. Você também não fez. Quando? Agora em dezembro? Não, foi em dezembro do ano passado. Exatamente. Não fez porque tinha que... Foi nessa época. Tinha que agendar. Aí perdeu o agendamento, ele desparcelou, né? Ele abriu, ele mandou cancelar os parcelamentos e dançou. Aí ele não chegava, não conseguia, falei, tá errado. Aí você foi e fez o parcelamento ordinário. Aí teve que fazer o ordinário normal de 60 parcelas, porque senão o patrimônio ia para o pau, né? Que a Receita já estava ajuizando para poder leiloar. Aí o que acontece? Esse caso dele, então, é desse até 31 de julho, não é? Pois é, nesse caso, não. Aí você tem 2 opções. Se você fazer a opção pela 12.973, que é até dia 31, você vai parcelar, pode parcelar, certo? Agora, e aí você tem que pedir o cancelamento do parcelamento ordinário. Exatamente, do ordinário. Certo? Agora, para todos os efeitos, você tem que pedir o cancelamento do parcelamento ordinário, tanto para 12.973 como para 12.996. Qual que é a mais vantagem? Qual que não tem entrada? A 12.973 não tem entrada. E o parcelamento e não perde nada. Mas quanto? Tipo assim, a dívida vai chegar a 1 milhão? Não, menos. Pois é, então você vai pagar 5% de entrada em 5 parcelas. Ah, tá. Tá? E se ficar para agosto? Não, aí fica para agosto. Se você entrar com 5%, fica para agosto. Não,
Não, se não quiser pagar os 5%, é até 31 de julho. Ah, tá. Entendi. E ganha o mesmo parcelamento? O mesmo parcelamento. Ah, então é vantagem, ué. Então é vantagem, ué. Esse é vantagem, ué. Ele está com ele ativo, está pagando, só que a parcela está alta. Aí eu estou me questionando se tem como ele migrar para esse da 12.973. Aí eu falei para ele assim, a gente está com medo, assim, Então compensa. Obrigada. Então compensa. Nesse caso aí, porque ele está ativo na 11.941, tá? Está ativo. Aí, nesse caso aí, ele não pode modificá-lo na 12.973, não. Porque ele tem que continuar pagando na 11.941. Ele está ativo, ele não foi suspenso, não foi paralisado, não foi cancelado. Então, ele está ativo. Então, não tem como. Tem como você pedir o cancelamento dele e entrar na 12.996 com a entrada de 5%. Por que você entende que eu não posso fazer na 973 agora? Porque a 12.973 é a reabertura. E então você não tem a reabertura, o seu parcelamento está ativo. Eu não posso acessar lá com o certificado digital e cancelar ele? Pois é, na 12.996, sim. Você cancelaria ele na 11.941, que ele está ativo. Você cancelaria ele. Ia para 12.996, ia ganhar um prazo maior, porém, você ia antecipar os 5%. Tem que ver. Mas aí tá, estou entendendo direitinho o que você está explicando. Aí, só que você tem certeza que se eu for para 996 e pagar 5%, até débitos anterior a 2008, eu posso parcelar nela também? Na 996? Débito anterior? É, a 2008. Ele não está na 11, não. Ele está na 11, que é débito anterior a 2000. Tranquilo, não é? Porque é o seguinte, você vai cancelar o parcelamento. Você cancelando aquele parcelamento, você pode fazer na 12.996. Só que você tem que lembrar sempre que a única coisa diferencial que a 12.996 vai pegar todos os débitos e mais tem entrada. De 5%. De 5%, né? se a dívida, o débito dele é abaixo de 1 milhão. Se a dívida for até 1 milhão. Ah, não é abaixo, é 5%. É. Agora, colega, deixa você falou que teve lá na Receita, sobre esse parcelamento, com quem você conseguiu falar lá que está a parte desse processo? Ela atende fora de agendamento? Marildete? Deixa o Ronan complementar aqui. Everaldo, se já tiver na Procuradoria os seus débitos, lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, lá na Rua 3, onde funcionava lá o prédio da Receita Federal, o Valdir, na Procuradoria, é ele que resolve, se o débito estiver na Procuradoria. Eu estive uma ocasião na Receita Federal, inclusive eles disseram que no âmbito da Receita Federal eles estavam inoperantes nesse parcelamento anterior. Eu vou fazer aqui, Eli, duas colocações. Uma é da nossa colega, a Sônia, lá de Jussara. Como ele disse que se for débito do Simples antigo, mesmo estando na Procuradoria, pode parcelar beneficiando desta lei. Aí eu pergunto aqui a Eli, o Simples antigo é o da 9.373? 9.317. 9.317. Esses débitos que originaram naquela lei, que estiverem na Procuradoria, pode ser parcelado. Ou se a Receita ainda não mandou para a Procuradoria, mas poderão ser parcelados. Obviamente, acho que a Receita mandou todos para a Procuradoria. Inclusive, esse 9.317, eu perguntei semana passada se podia parcelar. O que acontece? O cliente, ele não está na 11.941, aí ele não tinha dinheiro para parcelar na época. Aí veio parcelar quando? 2 anos para cá. Então, o que acontece? Foi feito aquele parcelamento que a Procuradoria coloca lá no site automático. Ordinário. Pagar à vista, clica aqui, ou parcelamento. Então, está fazendo aquilo lá. Ainda falta 26 parcelas, 40 parcelas para ele pagar ainda. Aí eu queria saber o seguinte, se eu posso, lá na Procuradoria, cancelar esse parcelamento e fazer uso desse desconto que está tendo aí. Vou ler para você agora aqui. Então, Sônia, é o seguinte, se seu débito é da lei antiga do Simples, a 9.317, estando ou não na Procuradoria, você pode fazer o parcelamento. Se for originado de 2006 para cá, da lei complementar 123, não pode, está vedado. É isto aí, Ali? Verdade. É isso? Tudo bem, é isto.
Aí, Robson, viu, Everaldo, aqui, a Lei 12.973. Aqui diz o seguinte: diferentemente do parcelamento concedido em 2009 e das reaberturas instituídas pelas leis 12.865 de 2013, 12.973, desta vez não haverá modalidade de parcelamento distintos em função de os débitos já terem ou não sido parcelados anteriormente. Se o débito está ativo, pode parcelar, ter ou não sido parcelado anteriormente. Por isso serão aplicadas apenas as reduções estabelecidas no artigo 1º da Lei 11.941. É lá que vem dizendo aqueles descontos lá, da Lei 941. Aqui vem outra história, outra novidade, é que quem já é ou foi optante pelos parcelamentos da Lei 11.941 de 2009, poderá optar por esse novo parcelamento e, se for o caso, manter o anterior ou dele desistir. Com isso, os débitos que já foram parcelados no âmbito da Lei 11.941 poderão ser incluídos nesse novo parcelamento. A única coisa que você, às vezes, não precisa desistir, porque você não tem que antecipar os 5%. Só que os 5% que você vai antecipar são as 5 parcelas que vão subtrair da prestação. Vamos supor que você vai parcelar em 120 meses. Então, você vai parcelar, só que os 5% você vai dividir em 5 parcelas. Depois você vai diminuir aquilo e, em vez de ser 120, vai ser 115 parcelas. Elas vão ser deduzidas no parcelamento. Pode até 180, né? Mas o 180 o desconto já cai bastante, né? O ideal ali é ficar entre a casa dos 30, no máximo 60, que aí é um desconto bom. Mas nada impede de pedir os 180 mesmo. Tá? Vamos... acabou. Só tem uma questão aqui que eu queria fazer ela para o doutor Atman, mas o doutor Atman não veio aqui. É sobre solidário. Tem um cara que é solidário, é uma transportadora também. O Estado enquadrou ele como solidário por transportar mercadoria sem nota. E foi lá no cliente dele lá e fez uma auditoria e pegou umas minutas dele lá, tudo sem nota. Aí eu queria, quer dizer, a solidariedade está efetivada. Quero saber do doutor Atman ou do Roné, que talvez não é tributarista, mas entende também, é divina, se tem alguma desculpa, algum argumento para se fazer. Deixa eu falar um negócio. O transportador é responsável pelo tributo, pelas coisas que ele carrega, inclusive o tributo, a mercadoria, tudo. Ele tem que ter consciência que ele não pode levar, que ele está contribuindo para a sonegação fiscal. Por isso, ele é solidário e o Estado tem razão. Não, tranquilo. A saída não tem, sabe por quê? Eu já tive um caso desse, uns 5 anos atrás, era até meu ex-marido, ele era transportador. Aí ele estava transportando para uma empresa grande, que não vou falar que todo mundo conhece, uma distribuidora grande lá de Aparecida de Goiânia, você conhece também. E aquele carinha estava pegando os agregados e fazendo dele tipo mula. Levava sem nota, os caras corriam, passavam pelo buraco e vazava e levava. Aí o Estado descobriu que ele tinha arrumado essa artimanha e começou a pegar os contratos, fez uma auditoria a quem transportava. O meu ex-marido foi penalizado, mas eu fiz tudo, não teve jeito. Só que quem pagou, como ele favorecia a empresa, a empresa lá pagou, né? Pagou tudo, tirou do nome dele, mas ficou no CPF dele. Não teve jeito. Fui em grandes tributarista, é a mesma coisa você abrir a porta do vizinho para o ladrão roubar. Diferença nenhuma. Então, mas não teve jeito ali. Foi quase 20 mil reais, ele ganhava 5 mil, aí o cara teve consciência, a empresa que ele transportava pagou para todos os agregados, mas não teve jeito.
o Estado não liberou, entrou com o processo, demorou uns 2 anos, mas não teve jeito. Eu comentei com ele que, na realidade, é porque o Estado foi no tomador de serviço, foi no tomador de serviço. No tomador de serviço. Fez uma auditoria lá, constatou no cliente lá as minutas dele. É a prova e a minuta. Né? Tá ali, ele assinou, tem tudo certinho. E eles, não tem jeito. Eles anexaram tudo no processo, as minutas dele lá. Quer dizer, não tem defesa. Mas só que ele multou. Foi o cidadão lá, o auto está no nome dele. Mas no nome do motorista? Não, no nome da empresa. Não, o meu caso foi mais grave. Multou a empresa e multou o motorista. Pois é, e chamou na responsabilidade. Não multou ele, não multou a transportadora, só qualificou ela como solidária. Não, o caso lá foi mais grave. E já falou, se o cara não pagar, você tem que pagar. Foi desse jeito lá também. Só que ele multou os dois. E a multa o fiscal foi feroz lá. Não a multa perdoa, é só não. $1 milhão. É isso aí, pois é. 2 avisos, hein? Tá. Deixa o Fábio falar ali um pouquinho. Espera só um pouquinho, deixa o Fábio só perguntar. Fala. Bem, primeiro lembrar aos colegas e aos internautas a questão da DCTF, né? Com relação ao que já foi discutido. Até 31, quem tem empresas com débito, sem débito a declarar, que fazia lá em dezembro, agora mudou. Você tem que fazer o primeiro mês que não teve débito a declarar em 2014, apresentar a declaração até 31 desse mês agora. Ou seja, se for em janeiro, faz de janeiro e para. Lembrando que a versão 3.0 foi revogada e voltou a 2.5. Lembrando também que tem que entregar de maio. Quem não tem débito a declarar também tem que integrar de maio. Ok. Deixa eu só até questionar o Adair aqui um pouquinho, para explicar para os internautas, que tem muita gente que tem dúvida. Quem apresentou a declaração, quem apresentou a declaração de inativa o ano de 2013, apresentou agora em 2014, está dispensada desse trem aí? Não, pode falar. Pois é, não, é porque tem muita gente que me pergunta isso. Eu quero esclarecer aqui via internet, né? Que quem entregou a inativa em 2013 ele foi inativa e apresentou a declaração agora em 2014 como inativa de 2013. Ele está dispensado de apresentar essa DCTF zerada agora? Bem, eu foquei nas mudanças em que a 1478 trouxe para 1110. Lá, com relação à inativa, fala o seguinte, que mudou que as empresas que passarem a situação de inativa em 2014 deverão entregar a DCTF do primeiro mês em que passou essa condição. A leitura que você fez. Ficando dispensada das seguintes. Quem estava com a declaração de inativa já no ano passado, eu entendo que não precisa, mas eu tenho que dar mais uma olhada. Pois é, não. Deixa o Everaldo comentar, então. Peraí. Ele é o seguinte, a empresa que apresentou a declaração de inatividade de 2013, agora em 2014, porque ela ficou inativa, de fato, o ano anterior. Aí essa questão da DCTF você tem que analisar. Se você prevê que ela vai ficar esse ano todinho de 2014 inativa, ela vai apresentar em 2015 a declaração de inatividade. Quem apresenta a declaração de inatividade não tem que apresentar a DCTF. Agora, o que a legislação estava vendo aqui ela atrás é o seguinte, é que o Fabian falou, eles querem que a empresa, antes a DCTF era simples, não teve débito a declarar, você não declara. Então, agora o que eles vieram mudar é o seguinte, você tem que declarar a DCTF nos meses que teve movimento e no primeiro mês de inatividade. Agora, lá na legislação que eu estava olhando lá, eu vi uma situação lá que ele fala o seguinte, quem declarou em dezembro de 2013, que não tinha débito para declarar em dezembro de 2013, que ele declarou lá só para informar que os meses que não teve movimento, e de janeiro para cá ele não teve movimento, não teve débito, ele não teria mais que declarar, porque o primeiro mês de inatividade já foi dezembro. Tá? Mas eu só sei que assim, a Receita Federal está fazendo e desfazendo as coisas. Eu vou fazer DCTF de lucro dessas empresas de todo mundo, o ano inteiro, por precaução, com medo de multa. Mas a sua pergunta é isso aí. Deixa o William. Peraí, Ivan, deixa o William responder aqui. Eu tirei o material hoje da Receita Federal, foi editado lá recente. Ele está dizendo assim, ó.
As pessoas jurídicas que estavam inativas em 2013 e que permanecem inativas em 2014 estão dispensadas da entrega da DCTF de janeiro de 2014. As pessoas... Aqui, ó, outro parágrafo aqui. As pessoas jurídicas que não tenham declarado débitos na DCTF de dezembro de 2013 estão dispensadas da entrega da DCTF em janeiro de 2014, caso não tenham débito a declarar. Então, em dezembro não tem débito, então não precisa de apresentar de janeiro. As pessoas jurídicas inativas estão dispensadas da entrega da DCTF durante o período em que permanecer nessa condição. Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial, financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro de capitais. O último parágrafo aqui. As pessoas jurídicas que passaram a condição de inativo nos meses de janeiro e abril de 2014 devem apresentar a DCTF referente ao primeiro mês em que não tiveram débito a declarar, até 31 de julho. Mas acho que aí, pela leitura sua no primeiro parágrafo aí, acho que ficou claro, em termos que foi o que o Geraldo Marcelino comentou, o Everaldo comentou aí agora, que realmente quem ficou inativo em 2013, inclusive, estão dispensados de apresentar a DCTF. Esse material, vocês obtêm ele quando manda instalar a DCTF versão 2.5, que está saindo esse aqui agora. Inclusive sai um quadro. Sai um quadro aqui. Quem já tinha 2.5 instalado, teve que reinstalar? Não, né? Não. É a mesma, né? A mesma. Tem um quadro explicativo aqui da entrega da DCTF. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma coluna de período, janeiro de 2014. Aí, na segunda coluna, ele pergunta, existe débito a declarar? Sim, não. Se tiver débito a declarar, então, existe a obrigatoriedade da entrega, e o prazo de entrega foi 25 de março. Se não, não há obrigatoriedade de entrega, exceto se teve débito a declarar no mês anterior, dezembro de 2013. O prazo de entrega, 31 de janeiro de 2014. Aí vai explicando, mês a mês, aqui até maio. Tem aqueles exemplos que o próprio Eudes comentou aí, né? Que as empresas que são isentas do PIS e COFINS não tem débito nem em janeiro nem em fevereiro. Chega em março, tem que apresentar porque tem imposto de renda e contribuição social. Aqui explica também. Então, deixa o Eudes dar uma palhinha aí. No caso dessas empresas nativas, é que entregou a declaração do imposto de renda pessoa jurídica inativa, de SPJ, né, inativa. Mas no caso da empresa que declarou inatividade em dezembro, sem movimento, não é inatividade, sem movimento, ela é obrigada a declarar em janeiro, porque tem que fazer aquela opção pelo regime de caixa ou regime de competência pela as variações cambiais. Então, ou no primeiro mês que ela passou, se ela foi constituída nesse ano de 2014. Porque, então, eu fiz todas as que eu tenho empresa, exatamente, que não teve momento em janeiro, fevereiro, mas teve março, que é exatamente por causa do imposto de renda e contribuição social. Então, eu declarei em janeiro, deixei nativo em fevereiro, declarei em março, já tinha declarado em março, então agora eu tive que declarar o quê? Abril, que ela estava isenta, ela não tem recolhimento. Declarei em abril e vai ficar maio. Então, em junho, vai ter declaração novamente, porque ela declara só de 3 em 3 meses. A versão 2.5, antes do dia 18, ela estava recusando o recebimento, né? Porque tinha a versão 3.0. Mas no dia 21, quando ela liberou, ela voltou ao normal. Eu não reinstalei e transmiti todas normalmente. Ok, então. Beleza. Fala, Fábio. Tem mais um avisozinho aqui, eu não posso precisar a fidelidade dele, peguei na internet, né? É com relação a partir de 1º de agosto, quem emite nota fiscal eletrônica, o código do NCM lá tem que estar completo, senão não vai conseguir passar. O NCM. Foi? Então é verídico. Então, quem for lançar nota fiscal eletrônica, a partir de 1º de agosto, o código do NCM lá tem que ter, não é só 2 dígitos não, tem que estar o código completo. Senão você não vai conseguir transmitir a nota fiscal eletrônica. Fábio, depois aqui depois faz aquela matéria do funcionário público aí, põe no espaço contábil. Deixa o Rally comentar aí. É pauta nova, viu? Pode ser? Pode ser. Seguinte, pessoa morreu, tem uma empresa de porte razoável, muitos contratos em andamento, é pessoa jurídica individual e
a empresa tem necessidade de continuar. A empresa tem necessidade de continuar os contratos, de continuar a empresa. E precisa de saber se vai, como é que vai fazer. O inventário, se o inventariante, ele pode tocar essa empresa indefinidamente até vencer os contratos, ou tem que haver a autorização do juiz? Em quaisquer situação dessa aí, né, Harley, uma vez não mais existindo o titular da empresa, é o juiz que vai representá-lo. E esta empresa pode sim, mediante alvará judicial, em ela continuar a sua atividade e transferir até para os seus herdeiros. Mas tudo mediante processo judicial, sabe? É o juiz que vai terminar. Pode, lá o seu inventariante, o juiz que vai determinar se vai ser o inventariante ou se vai ser determinado herdeiro ali daquele patrimônio, que pode ter outros bens. Mas dizer para você se a empresa pode continuar existindo, pode. Isso mediante decisão judicial, sabe? Pode, mediante decisão judicial. Entre juiz e juiz vai, então, pegar essa empresa e dar condições para que ela possa seguir, desempenhando a sua atividade com outras pessoas, sabe? Com que ele achar lá com o inventariante ou herdeiro, sabe? Ou a meieira. No caso, o juiz, ele disse que não vai fazer isso, que não vai dar continuidade. Falou, não no processo, mas falou para o advogado de que não iria conceder. E nesse caso de não haver a concessão, ele vai ter que entrar para instâncias posteriores, porque na realidade eu penso também, como você falou, que ele tem o direito e deve, porque ele tem contratos em andamento, a empresa está em andamento, a empresa tem mais de 50 empregados, e tem a parte social e a parte de comercial. E a juíza lá no caso disse que não vai conceder. Inclusive a empresa lá do Rio Grande do Sul. Agora, eu só não entendo assim, como que o juiz, esta decisão, diz que não vai conceder. Eu acho isso alguma coisa não está batendo muito bem aí, sabe, Harley? Porque a juíza, eu acho difícil. Ele já chegou a pleitear na justiça isso? Não. Não, já fez o requerimento, falou para o próprio advogado. Fez a petição, processo? Fez, já entrou com o processo. Pois é, mas o juiz falou para ele que não vai conceder. Falou que não vai conceder. Que vai extinguir a empresa. Eu estranho isso aí, sabe? Eu estranho. A Divina quer falar alguma coisa ali. Inclusive, o advogado, ele me aconselhou comigo, mas não. Então, agora você imagina bem... Perde para a instância superior. Como você falou, a empresa com 50 empregados, com compromisso a realizar no mercado, pleno funcionamento. Uma empresa dessa pode ser até aí, a atividade principal da família. Gerando emprego. Dos herdeiros, da meieira. Como que essa empresa não vai continuar funcionando? Deixa só a Divina falar lá um pouquinho. E ainda tem mais outro agravante, mas deve mais de 600 mil reais para o federal. Hierarquicamente. Vai lá na Divina, porque a Divina está erguendo o dedinho ali faz hora. Mas eu quero depois ouvir você. Harley, você tem certeza que ele abriu o inventário? Porque o juiz jamais faria isso, igual o doutor Ronan falou. Tem terceiro de boa-fé, tem os seus credores, tem os empregados. É o sustento da família, que ninguém abre empresa por abrir, abre porque é uma atividade, né? É uma função, é um meio de angariar a sobrevivência. Eu acho que tem alguma coisa errada, que o juiz não pode entrar no âmbito da atividade particular. E ele tem o dever, igual o doutor Ana falou, de observar isso aí. Inclusive, quando ele for fazer a carta de preposto, eu estou falando para os internautas também, colocar uma cláusula que eles poderão assinar o certificado digital. Porque tem uma empresa muito grande aqui em Goiânia, que está sem certificado digital, sem vender e sem tirar nota, porque o juiz não, a Receita Federal não pediu, o juiz está demorando a liberar um alvará, que aí tem que fazer uma transformação, fazer um DBE judicial colocando a responsável da Receita, porque é ela que assina o certificado digital. Infelizmente, o ITI e a Receita Federal não abrem mão disso. Então,
Nesse momento, agora, os contadores, todos eles, quando fizerem isso daí, não deixar uma cláusula fechada, falar os administradores, ou ambos, porque de vez em quando está morrendo um monte de gente aí. As empresas têm que parar. Você entendeu? Nós temos agora que ter confiança ou não ter confiança. Porque se constar na cláusula da administração, que eu estava com vontade louca de falar isso daí para o senhor Estranaldo, se na cláusula de administração dizer que permite procurador, não morre todo mundo, só se for uma catástrofe ou um acidente fatal. Fica um. Aí aquele que fica um, vai no DBE, passa ele como administrador e a firma continua a andar. Então, esse caso aí, ele deve, igual o doutor Ronan falou também, o juiz, eu não sei, tem algo errado, pode observar, às vezes ele foi pedir um alvará sem dar entrada no inventário, aí o juiz não concede mesmo não. Mas se ele abrir o inventário, tiver em andamento e pedir para que o juiz coloque, que o inventariante, no caso, a sucessora não, a meieira, ou quem quer que seja, normalmente é o cônjuge sobrevivente, que é o meieiro ou a meieira, fica como administrador dessa empresa. Porque a empresa não pode parar de hipótese nenhuma. Deixa eu ouvir o Adair. Obrigada. Ronan e a Divina fez as colocações corretas. Eu já tive caso prático. O juiz vai nomear o inventariante e, consequentemente, o administrador da empresa, até que liquida todas as suas atividades ou se transforma o inventário no processo. Eu já tive caso prático desse. O empresário faleceu, tinha 3 filhos, um dos quais foi o inventariante e o administrador, enquanto se processou toda a negociação da empresa, até que se fizesse o inventário e transformasse em nova sociedade. No caso... Está funcionando, pode falar, está funcionando. No caso do empresário individual, quer dizer, esse direito de sucessão e de continuidade dos herdeiros, parece que me parece até que o Código Civil já fala claramente a respeito disso aí, né? O Rala é o seguinte, o juiz, ele só fala naquilo que está escrito no processo. De repente, o advogado, ele não pediu o que deveria ser feito, o que deveria ser pedido, que é um alvará judicial para funcionamento da empresa até determinação de decisão final. Se ele não fez o pedido corretamente, o juiz manifestou naquilo que ele colocou. Por isso, conforme também já colocou, a Daíra Divina já colocou, não está correto esta informação. Alguma coisa está meio truncada isso. Deixa o Everaldo. Eu só não estou entendendo uma coisa, eu escutando vocês falarem. O Farrari falou que o juiz falou. Mas eu nunca vi esse negócio de juiz falar, não. Ele decide lá e escreve, pronto, certo? Não é assim, não. Ele decidiu já, ele escreveu que não vai dar. Então, é só conversa fiada, então, gente. Porque nós estamos discutindo uma coisa que o juiz não decidiu ainda, ele falou. Eu nunca vi esse negócio. Eu falo, eu não vou fazer isso, não, certo? Eu não vou conceder, certo? Isso é o que é? Divina, me explique isso. O Ronan, me explique isso. O juiz falou? Não existe isso, o juiz falou? Inclusive o seguinte, foi o que eu aconselhei o advogado lá, de fazer o seguinte, ver a sentença, depois da sentença, se o juiz realmente fizer assim, que eu acho que o juiz não, quer dizer, em via de regra e lógica, não poderia, então entrar numa instância superior. Foi o que eu falei para ele. Mas ele só vai poder entrar em uma instância superior se ele tiver algum dos seus pedidos insatisfeito em primeiro grau. Aí que vai. Então tem que aguardar a sentença. Mas conforme foi colocado, está errado isso aí. A empresa vai poder sim continuar. Você fala para o seu cliente se informar direitinho. Inclusive eu entendo que é direito dos herdeiros, no caso, dar a continuidade, e também é direito dos empregados, é uma parte social, que 50 empregados não é qualquer coisa. Estou achando que esse advogado está com medo do juiz. Viu? Tem mais alguma pauta? Mais o Adair aqui. Mais a respeito. Só o detalhe aí, né? O inventariante, ele vai responsabilizar por todos os bens dessa pessoa. E o processo de administração é uma autorização judicial à parte. O advogado tem que organizar isso dessa forma. Ok. E, doutor Ronan, o parágrafo 4º do artigo 931 do Código Civil não dá a condição dele transformar ela, havendo interesse da meieira,
em transformar ela em limitada, porque tem um prazo de 180 dias, do fato, eu não poderia arrumar essa via aí também? Pois é, aí, Mauro, é o seguinte, lá está essa predisposição, mas acontece que não existe mais o representante da empresa. É o juiz que vai determinar, baseado nisso aí, ele vai dar um alvará para o inventariante representar o titular em todos e quaisquer atos, inclusive esse citado por vocês. Ok, então, gente, uma boa noite para todos, uma ótima semana e terça-feira nós estamos aqui novamente.